No estudo das fases alquímicas, a gente já morreu no Negredo, a gente já renasceu no Albedo, a gente já começou a praticar as virtudes no Citrinitas e agora é o momento da plenitude. Agora é o momento do Rubedo. Como Paulo muito bem disse na abertura, o Rubedo é a última dessas fases alquímicas. Caso você não tenha assistido os outros vídeos, vale a pena conferir também para entender um pouco melhor como todo esse mecanismo funciona. E lembrando também que, embora a gente fale de maneira macro, cada uma dessas fases acontecem ao mesmo tempo na nossa vida para aspectos diferentes, né? A gente pode pensar, por exemplo, no desenvolvimento de várias virtudes, e a gente pode ter essas virtudes, algumas no Albedo, outras no Negredo, quem sabe alguma até se aproximando do Rubedo. Chegando lá, estamos ficando bom no negócio, mas a gente traz dessa maneira para ficar mais didático também. E aí, fazendo uma primeira associação com um tópico que a gente sempre aborda nos nossos vídeos, o Rubedo ele está ligado à fase de casamento alquímico, à fase de conexão com aquilo que existe de real dentro de nós, né? Quando o nosso aspecto masculino e o aspecto feminino começam a se relacionar de maneira harmônica e isso de fato se manifesta na nossa vida. Ou seja, aquilo que nós somos em essência vem para a manifestação, vem para os nossos atos, para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Como o João disse, né, o Rubedo ele seria essa última fase do nosso processo de maturação, vamos colocar assim. Claro, lembrando mais uma vez também de como ele disse, nós somos seres multifacetados, então estamos em fases diferentes em determinado momento, em determinado aspecto da nossa vida. Mas, independente de qualquer uma delas que nós estejamos falando, o Rubedo ele é sim a última etapa, ou seja, ele é justamente esse momento de apoteose, esse momento onde o profano, de uma certa forma, se funde ao sagrado, ele se sacraliza, né? Esse momento de individuação, se nós quisermos, se você preferir uma linguagem mais junguiana, esse momento onde nós basicamente nos tornamos aquilo que nós realmente nascemos para ser, aquilo que nós somos de verdade. Lembrando que, como Paulo disse também, nós viemos de um processo, né? Então nós viemos daquele processo de morte, nós viemos do processo de renascimento. Nesse processo de renascimento, a gente começou a adquirir, né, a se conectar com coisas elevadas, porque a gente já tinha deixado coisas que não eram tão boas assim para trás. Abrimos espaço, né? Abrimos espaço, exatamente. Começamos a nos conectar com essas coisas elevadas. No Citrinitas a gente começa a praticar essas coisas elevadas, mas a gente ainda não é completamente consciente delas. E essa consciência plena, ela vai se dar no Rubedo. Eu sempre gosto de falar que fazer o bem é importante, sempre. Mas fazer o bem não te torna uma pessoa boa. Claro, é um processo, é um caminho, né? Mas não necessariamente aquele que faz o bem é bom. Por quê? Porque eu posso ter consciência do que é o bem de uma forma limitada, um bem com letra minúscula, né? A gente tem alguns vídeos que a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas eu posso ter uma consciência do que é esse bem, uma consciência fragmentada dele, e até aplicá-lo, até executá-lo, o que já é um mérito enorme, já é um grande passo. Não é à toa que é a fase anterior, a fase amarela, a fase dos Citrinitas. Mas isso não necessariamente faz com que eu interiorize aquilo. Às vezes eu posso estar fazendo algo porque é bom, porque é certo, isso já é um grande avanço de consciência, mas eu ainda não me identifico completamente com aquele ato em si. Isso não necessariamente reverbera em mim de forma absoluta, de maneira com que eu consiga fazer aquilo de forma automática, de forma completamente consciente. Não, eu ainda preciso utilizar muita força, eu ainda preciso utilizar muita vontade, eu ainda preciso me esforçar muito dentro dessa minha briga interior, dentro dessa minha guerra interior, para conseguir dar voz àquilo que é certo em detrimento daquilo que é errado. Isso é um processo natural, eu passo por isso, João passa por isso, Paulo passa por isso, você provavelmente passa por isso. Isso é normal, isso é comum. Porém, isso ainda não é a fase final. A fase final é justamente quando você é pleno em sua essência, ou seja, é quando você, mais uma vez, parafraseando o João, né? É quando você une os seus aspectos masculino e feminino. Não necessariamente do ponto de vista sexual, mas quando você une os seus eus inferiores com a sua essência superior. Quando você faz essa união entre os opostos, quando você deixa de ser uma pessoa dividida, você deixa de ser uma pessoa separada e se torna uma pessoa integral, se torna realmente um indivíduo, né? Um ser indivisível. Então,
Essa é a essência do rubedo. Você despertar para aquilo que você realmente é e manifestar de forma prática essa verdade no mundo. E só fazendo um adendo, assim, caso você nunca tenha entrado em contato com essa nomenclatura de masculino e feminino e tudo mais, e muito menos com o que significa unificar essas coisas, acho que talvez a maneira mais prática seja a ideia de que você consegue identificar os momentos onde você vai agir, atuar, falar, expor, enfim, se colocar, e os momentos onde você vai silenciar, onde você vai esperar, onde você vai receber determinada coisa. Essa dinâmica, quando ela se torna, mais uma vez, harmônica, é quando a gente atinge esse casamento alquímico. E é óbvio que é muito difícil que a gente encontre esse equilíbrio, e principalmente que faça com que ele se perpetue na nossa vida, mas talvez uma coisa que ajude muito seja debater, assim como a gente está fazendo aqui no vídeo, assistir outros tipos de material e também participar de grupos de estudo. Caso você queira conhecer o nosso e também saber como você pode ajudar o nosso projeto a continuar crescendo, você pode ir em catarse.me/pedra de afiar e aproveita também, deixa um comentário aqui nesse vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber outros vídeos, para que a gente sempre esteja entrando em contato com esses conhecimentos, nos relembrando sobre essas coisas e cada vez mais manifestando-os na nossa vida. Dá uma olhada no material que a gente vai deixar na descrição também, que é bem interessante para te ajudar nesse processo. Mas pegando essa questão que a gente vem falando sobre o rubedo, existem alguns pontos que a gente sempre deve ter em mente. O primeiro deles é que, uma vez que você atinge o rubedo, você não precisa agora cruzar os braços e falar agora bati ali na chegada e acabou a corrida. Não é, você deve continuar praticando sempre. O mundo material é o mundo da transição, é o mundo que as formas se trocam ao tempo inteiro. Então não é porque você agiu certo num determinado momento que agora tá bom, cumpri minha cota, bati, pô, vida que segue. Não, você deve continuar agindo sempre. E quando o João falou e trouxe a ideia do saber agir, saber não agir, conversa muito com coisas que a nossa sociedade tem uma certa dificuldade, que é a questão da ação e da passividade. A ideia de você buscar a paz como um todo, você fala, não, mas eu busco a paz, eu bato para as pessoas, para todo mundo ficar quieto. Pax romana, né? Aquela coisa. Isso não é buscar a paz. E você buscar a paz, não, tudo bem, eu te entendo. Não, você está explanando a gente, mas você tem uma boa razão para fazer isso. No fundo é uma boa pessoa. No fundo é uma boa pessoa. Isso também não é buscar a paz. Você tem que saber quando você vai se colocar, você tem que saber quando você vai traçar uma linha e falar, daqui você não passa. E você vai até levantar a voz se for necessário, mas sem deixar que esse levante de voz mexa com você, porque você está no rubedo. Antes, tudo bem, é natural, mas você consegue levantar a voz e voltar. Você não se desespera com as coisas. Você age de forma incisiva para resolver aquilo. Uma vez resolvido, você retroage. Vamos supor, você está chateado com uma determinada pessoa. Legal, isso acontece quase sempre na vida de todo mundo. Você está chateado com uma determinada pessoa. Legal, você sabe disso. Chegou uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, você não vai destratar essa pessoa, porque ela não tem nada a ver com aquela situação. Quando você consegue fazer essa separação, falar, eu estou chateado aqui não, então eu vou te tratar bem. Às vezes as duas pessoas estão no mesmo ambiente que você. Eu pensei, nossa, não, mas o que você fez foi muito errado. Não, mas e aí, cara, vamos fazer isso? Até parece que você é duas caras, né? Tá atuando ali, né? Tá atuando, mas na verdade não. É porque você de fato sente aquilo, de fato está colocando aquilo, mas você está colocando aonde precisa ser colocado. Você não está contaminando outra situação com aquela informação. Você atingiu o rubedo de fato. Isso não significa, como muita gente acha, que você atingiu a plenitude e por isso agora você não estou no samadhi, agora eu virei Jesus. Né? Não é isso. Significa que você se torna senhor daquilo que você sente e principalmente daquilo que você faz. O ato de fazer é muito importante. A gente tem um vídeo sobre Branca de Neve que traz esse simbolismo das três fases, né? Ali eles não abordam os citrínitas, mas você vai encontrar a Branca de Neve, ela tem o cabelo negro, nigredo, né? Onde é que ela está matando os pensamentos. Ela tem a pele branca, como a neve, ou seja, o albedo, mas a sua boca tem os lábios vermelhos. Por que a boca tem os lábios vermelhos? Porque a boca que você fala, é o verbo, é aquilo que você age. Então é através da sua ação que você manifesta o seu estado. A boca abunda aquilo que transborda o coração. Se o seu coração está pacificado, todas as suas falas, mesmo as incisivas, vamos citar
dentro do padrão católico, né? do padrão cristão, Jesus. Você parece túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. Desculpa, isso não é dar beijo na pessoa, isso é ser incisivo. Mas ele se descontrolou daquela forma ao dizer aquilo? Não, ele apenas transmitiu aquilo que precisava ser transmitido. Porque existem momentos que você precisa elevar a voz, existem momentos que você não precisa elevar a voz, existem momentos que você deve se calar, ficar em silêncio e apenas ouvir, para saber quando você vai se colocar e como você vai se colocar. E uma forma de se colocar, que pra gente pelo menos é muito importante, é você se inscrevendo no canal, dando o seu like, deixando aqui o comentário, ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhando esse vídeo com várias outras pessoas. E assim te esperamos no próximo vídeo. Tchau, tchau!